Bem-vindo, doutor Mauro Bonfim, na Meu capital caro, mineira, Belo Horizonte. boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os internautas. Uma alegria muito grande participar dessa sua primeira live. Você que é um comunicador, um homem da imprensa, do rádio, do jornalismo, que eu tenho a honra de acompanhar desde os primeiros passos da sua vitoriosa carreira. E agora você inaugurando essa live, num momento muito oportuno, momento muito emblemático da vida de todos nós, que nos leva ao isolamento e nesse chamado mito da caverna de Platão, né? A gente fica aqui exatamente para trocar ideias e tendo como realce hoje esse cenário nacional em que estão pontificando aí questões do Supremo Tribunal Federal, de adiar ou não eleições, de tentativa de impeachment de um presidente da República. Vamos conversar sobre tudo isso, tendo como realce maior aquela pirâmide, o topo da pirâmide do ordenamento jurídico, que é a nossa Constituição Federal. E, Eduardo, antes de. Eu tive a grata satisfação do sistema da Constituinte de 88. Isso nos deu uma experiência muito interessante que temos que passar a todos nessa noite de hoje, dessa live. Muito bem, doutor Mauro. Nós vamos tratar tema aí, como já está na tela, Supremo, o impeachment e as eleições municipais, que eu acredito que seja um tema em que o pessoal esteja nesse momento muito interessado também. Mas vamos viajar pela história do Brasil. Doutor Mauro, vamos voltar no tempo. São 120 anos, 120 anos da história 129 anos da história da República. Vamos colocar de 126 anos para cá. Tivemos 25 presidentes da República. 25 presidentes da República, dos quais 5 foram eleitos com voto popular, conseguiram cumprir seus mandatos. Eu quero destacar o presidente Dutra, em 1946 a 51. Nós tivemos o Juscelino Kubitschek, né, de 56 a 61. E logo depois, um tempo, nós tivemos o Fernando Henrique Cardoso, já em 94, e que permaneceu por 8 anos. Depois, Luiz Inácio Lula da Silva assume o mandato, governa por 8 anos e, por sua vez, faz a sua sucessora, Dilma Rousseff. Dilma faz parte dos dois tipos. No primeiro mandato, ela consegue concluir com o presidente Bolsonaro. Enfim, que história. Doutor Mauro Bonfim, o que está acontecendo com a República do Brasil? Eduardo, a República está doente. A República sofre de uma. O momento grave da vida nacional se equipara muito ao período de um ex-presidente mineiro. Por incrível que pareça, o mineiro Arthur Bernardes, que era da região aí de Viçosa, ele governou de 1922 a 1926, 4 anos sob estado de sítio. O que é o estado de sítio? É um momento de um país conflagrado, um país com revoltas, principalmente em São Paulo e outros estados. Inclusive, São Paulo foi bombardeada nesse período por aviões da Força Nacional. E o mineiro Arthur Bernardes ficou o mandato todo sob estado de sítio. Agora, eu costumo dizer, muito embora a República esteja doente, esteja sofrendo dessa uma cardiopatia grave, que é a nossa República, pela falência do presidencialismo de coalizão, pela falência desse chamado parlamentarismo branco de um Congresso Nacional que, resguardadas as exceções lá, nos envergonha muito. Nós temos que repensar a nossa federação, o nosso modelo, o nosso sistema de governo. E eu fico com saudade, Eduardo, do velho imperador Dom Pedro II, período de grande estabilidade na vida nacional, quando tivemos uma
monarquia constitucional chefiada pelo imperador. Foi num período de maior estabilidade. Não que a gente queira, talvez, pensar agora na volta da República, mas apenas para reflexão. As duas vezes em que o país, a população foi chamada a decidir o plebiscito, houve uma grande farsa em relação aos dois plebiscitos do sistema presidencialista lá com João Goulart, em 1961, e recentemente, já no governo Fernando Henrique Cardoso. Havia um rolo compressor do presidente da República a favor da manutenção do presidencialismo. Agora, é possível conviver com esse presidencialismo de coalizão no Brasil? É a pergunta que nós vamos deixar no ar e que vamos trocar ideia sobre ela na noite de hoje. Muito bem, doutor Mauro. Muito bacana. Eu gostaria já de ir passeando pelos temas enquanto o pessoal nos assiste. Você pode mandar a pergunta aqui pelo nosso chat, nós colocaremos no ar aqui. A prioridade é sempre essa interação com você que nos assiste. E vamos falar sobre a eleição municipal. Esse é um momento em que muitas dúvidas pairam no ar. Teremos eleição ou não? Como será costurada essa forma de executar? As convenções serão online ou não? Dará certo ou não? Enfim, gostaria que o senhor nos desse uma clareza com relação a esse momento, essas dúvidas que estamos vivendo agora. Bem, eu vou explicar muito bem com relação ao tema. Adiar ou não adiar as eleições municipais? Qualquer forma de prorrogação de mandato, de forma ilegal e inconstitucional, me preocupa muito. Eu não creio que nós possamos conviver com mais um casuísmo, com mais uma flagrante inconstitucionalidade. Eu explico. O Congresso é muito lento em matéria de agir no momento certo. O que o Congresso deveria ter feito em 2019, um ano antes dessas eleições deste ano? Talvez pensar numa PEC, numa proposta de emenda constitucional, para coincidir todas as eleições de presidente da República, vereador. O Congresso não fez isso em 2019, perdeu-se o princípio da anualidade, que toda regra que altera o processo eleitoral tem que vigorar um ano antes da eleição. Isso está escrito no artigo 16. E esse artigo 16 da Constituição é o grande tormento, a grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, dos ministros da Corte, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Se o artigo 16 diz que é um ano antes para se alterar o processo eleitoral, como votar uma PEC agora, no meio da pandemia? Seria essa corrida de revezamento de 500 metros com barreira passar para 100 metros com barreira. O que o ministro, o novo presidente do TSE, que vai assumir agora nos próximos dias, o ministro Luiz Carlos Barroso, qual que é a ideia que ele já exteriorizou? Tentar levar o calendário. A próxima etapa do calendário eleitoral é o mês de junho. Aliás, o mês de julho, 20/7 a 5/8, que é o período das convenções. Quem vota nessas convenções? Quem vota nessas convenções não são os filiados de todo o partido. Apenas a comissão provisória de 5 ou um diretório com máximo de 21 pessoas. Então, é possível fazer isso online? É possível fazer isso sem uma aglomeração? É possível. Então, nós temos até o dia 5 de agosto, 20/7 a 5 de agosto, a principal etapa do calendário eleitoral, que seria preocupante. Fora isso, aí sim, o dia 4 de outubro seria as filas de votação, que daria lugar para uma preocupação de aglomeração. Então, o TSE não pretende e não está jogando com possibilidade de adiamento dessas eleições, a não ser numa coisa excepcional, por 60 dias, realizar um pleito, por exemplo, no mês de dezembro, para que os eleitos ainda tomem posse durante o mês de janeiro. Muito bem. Isso, vamos colocar assim, isso seria num controle total, ou talvez dentro dessa projeção do coronavírus, desse pico e tudo. E se a coisa desgovernar, como, vamos dizer, os pessimistas já pensam nesse momento, de chegarmos, talvez,
ou agosto, setembro, já com um pico muito alto. Manteria esse calendário ou teria aí uma mudança Eduardo, emergencial? aí realmente é um nó constitucional, é o verdadeiro nó górdio, nó constitucional. Por que razão? Aí não é que os advogados, os juristas ficam presos a minúcias, a filigranas, mas veja bem, a Constituição originária de 1988, a Constituinte Cidadã, ela que escreveu o artigo 16, que é o princípio da anualidade. Para quê? Para o princípio da segurança jurídica, evitar casuísmo, toda regra que alterar o processo eleitoral tem que ser votado um ano antes. Então, veja bem, é possível ultrapassar isso votando uma PEC agora, que possa dar um mandato tampão, por exemplo, ou um mandato, a prorrogação de mais 2 anos. Eu sou contra a prorrogação, já vou adiantar, é minha ideia, é minha posição. Eu sou contra a prorrogação casuística de mandato. Era melhor ter pensado em 2 anos de mandato tampão lá atrás para coincidir depois. E a PEC, para ser votada esse ano, para resolver o problema da pandemia e evitar essa aglomeração da eleição, ela terá que ser um grande acordo nacional entre o Supremo, o Congresso, principalmente. Agora, é possível o Supremo e o Congresso se entender no momento que estamos vivendo? Por que eu digo que é possível, é preciso desse grande pacto? Porque se o Congresso votar uma PEC agora em 2020, não se atendeu ao princípio da anualidade, da anterioridade. Aí o Supremo teria que passar por cima disso, porque esse Congresso que vai mudar o artigo 16, ele não é atenção para esse aspecto, principalmente para aqueles operadores do direito. O Congresso atual, ele é um Congresso, um constituinte derivado. O constituinte originário foi aquele de 1988. Então, é uma cláusula feita pelo constituinte originário que não poderia ser alterada pelo constituinte derivado, a não ser que fizesse um ano antes da eleição. Então, o Supremo teria que engolir isso e sacrificar a legalidade em favor da justiça e da medida justa para todo o país. Ou seja, tudo pode mudar. Exatamente. É preciso avaliar essa curva da pandemia e o TSE está trabalhando de uma maneira correta. Aliás, estou vendo aí esse descalabro ter ocorrido no Supremo Tribunal Federal, com devido respeito, mas a Justiça Eleitoral, essa tem dado provas de muita celeridade, de muito compromisso com o país e tem até aumentado a sua credibilidade, como o ramo da justiça hoje que está tendo mais credibilidade para mim é a Justiça Eleitoral. E eles não estão trabalhando com simplesmente prorrogar mandatos. Imagina, Eduardo, se o prefeito for bom, é até um alívio para a cidade deixar o prefeito lá mais 2 anos. Mas imagina a cidade está sofrendo com a administração péssima e mal avaliada. Seria um castigo de mais 2 anos para os munícipes, né? Não vou ficar aqui dando exemplos concretos. É isso? É isso aí. De todo modo, o TSE não trabalha, aparentemente, com essa hipótese. Vamos dar mais 2 anos. Aliás, dá de presente 2 anos, casuisticamente, para os atuais prefeitos, sem que isso tenha sido combinado, como a regra do jogo da Constituinte originária, né? Previamente, né? Exatamente. Muito bem. Gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar um abraço especial aqui para o prefeito lá de Virginópolis. O Sr. Raimundo Hilário está com a gente aí. Muito obrigado, a Vera, toda a família, que você conhece muito bem aquela região, doutor Mauro. Isso. Obrigado. Sr. Raimundo, um grande abraço. E a Vera também, grande amiga, Vera, né, que está lá em Virginópolis, né? Muito bem. E fazendo uma excelente administração.